O elemento seguinte da linguagem de audiovisual é o ângulo, tá? Viu, mas ângulo, né? Aquele negócio de geometria, compasso e transferidor lá, eu era péssimo nisso na escola. Ângulo é da onde você está vendo. Você pode estar vendo de frente, do lado, perfil, você pode estar de costas, você pode estar de cima, de baixo. Imagina que o centro é o objeto que você está fotografando ou que você está filmando. E o ângulo, mantendo a distância, é a posição que você vai colocar a câmera. E o nosso animado rapaz voltou. Esse ângulo, por exemplo, é o ângulo frontal, onde a câmera fica na linha dos olhos de quem está sendo fotografado, ou na linha do objeto que você está fotografando. Imagina o objeto, divide ele no meio, se está frontal ele está no meio. Uma outra opção é você girar em torno desse objeto. Por exemplo, você vê mais a nuca nessa situação. Isso dá uma sensação diferente na fotografia. Já que o nosso rapaz não está sendo tão colaborativo, eu resolvi mudar ele. Então, para demonstrar a altura do ângulo, eu vou usar a nossa amiga simpática. Ela realmente é mais simpática. Isso, por exemplo, é um ângulo plongé. E que é esse tar de plongé aí? É de comer ou é passar no cabelo? Eu não sei porquê. Talvez porque os irmãos Lumière sejam franceses. Plongé, uma palavra francesa, significa mergulho, que é mergulhar a câmera. Talvez por isso que usa essa palavra. Eu acho esquisito também, mas... Agora até esse tar de francês eu vou ter que aprender? Ah, isso tá ficando difícil demais. A lógica dos ângulos funciona basicamente assim. Se você tá de frente, você tá falando com quem tá vendo a foto. Então, por exemplo, agora eu estou falando com você. Estou no fundo dos seus olhos. Se eu viro pra cá e falo, por exemplo, parece que eu não estou falando com você. Parece que tem outra pessoa na minha frente, que eu tô debatendo com ela, discutindo com ela, e você é só um telespectador. Então o ângulo, ele é isso. É a distância que o que você quer que quem esteja assistindo está da conversa. Mas distância não é aquele negócio de enquadramento que eu tô ficando confuso já. Essa até eu que sou mais besta entendi. Quer dizer que se ele não tá olhando pra você, ele não tá falando com você. Ou se é só o fofoqueiro da história. Seja bem-vindo, você é o nosso próximo convidado. Cara, você é muito chato. Você é muito chato, muito canseira. Dá sono escutar você falar. Você sentiu que essa segunda frase foi com você? É porque não foi. Agora imagina o seguinte. Ô, meu amigo, tudo bom com você? Seja bem-vindo ao meu canal, seja bem-vindo a esse treinamento. Você se sente até excluído por eu estar de costas. Lembra do rapaz simpático? Então, ele estava te excluindo naquela hora. O enquadramento sempre vai ser feito junto com o ângulo. E o ângulo junto com o enquadramento. Para quem viu a primeira aula já sabe que esse aqui é um meio primeiro plano. E ele, no momento, está trabalhando com o enquadramento meio primeiro plano e o ângulo frontal, de frente, onde a câmera está mais ou menos na linha do olho de quem está sendo filmado. A vantagem desse ângulo é que ele é o ângulo mais comum, ele está mais associado à visão das pessoas. Geralmente todo mundo olha para alguém do mesmo nível, na altura dos olhos. Por isso que é tão comum ver gravações desse jeito. A pessoa pega o celular, ela não vai ficar movimentando de posição para poder filmar. Só que, se você quer demonstrar criatividade, é bom variar esses ângulos. Por exemplo, o ângulo plongé serve para dar uma superioridade a quem está assistindo. Você olha de cima o personagem, no caso eu. Isso serve para demonstrar, no meu caso, para você, uma certa humildade, uma certa empatia. É mais fácil de você se solidarizar com alguém que está olhando de você de baixo para cima. Já o contra-plongé, que é de baixo para cima, serve exatamente para o oposto. Eu vou parecer mais superior a você, eu vou parecer mais imponente, mais importante. Esse ângulo também é conhecido como ângulo heróico, porque ele dá uma importância muito grande, uma imponência muito grande para quem está falando. Esse é o ângulo zenital, ou plongé absoluto. Nele, você olha diretamente acima do personagem. Ele pode estar deitado, tirando um cochilo desse jeito. Eles estão aí ainda? Deixa eu dormir em paz. Ou pode estar fazendo qualquer outra coisa, desde que você coloque a câmera em cima dele. Esse plano é bom para dar uma inferioridade muito grande ao personagem, para deixar ele muito pequeno ou muito insignificante. Por exemplo, imagens de drone usam bastante essa lógica. Esse ângulo também é um pouquinho estranho, ele vai mudar um pouquinho a sua percepção do que é para cima, o que é para baixo, o que é, o que não é. Ele é chamado de contra-zenital ou contra-plongé absoluto. Ele é bem estranho, mas dá para fazer isso aqui, ó. Falar de ângulo é sempre muito interessante. Lembrando que eles devem ser trabalhados sempre em conjunto. Por exemplo, esse é o primeiro plano em plongé.
E quando eu digo em plongê ou tal, os elementos que eu apresentei até agora são relacionados à altura do ângulo. Eu estou vendo ele acima ou abaixo da linha dos olhos. Existe também o lado do ângulo, que assim como na altura do ângulo, começa pelo frontal, estou olhando de frente. Eu posso também olhar em 45 graus. Essa função serve para como se eu estivesse falando com outra pessoa, não diretamente com a câmera, mas falando com outra pessoa. Mas você ainda consegue ver minha face, consegue ver as minhas expressões e tudo que eu falo ainda parece interessante e parece bem perceptível. Quando a gente trabalha com o lado do ângulo, tem um ponto muito importante, a dicção. Se você está falando, a pessoa consegue fazer uma meio leitura labial em você e interpretar melhor o que você está falando. Quanto mais perfil você trabalha, mais difícil é para a pessoa que está vendo assistir e entender o que você está falando. No perfil, por exemplo, é uma coisa que deve ser usado com muito cautela, porque ele é difícil de interpretar. É difícil de você entender o que a pessoa está falando sem ver o movimento da boca inteira. Um outro jeito de usar o ângulo de 45 graus é para simular uma conversa, onde eu vou falar com esse sujeito aqui olhando para ele, você vai perceber nós dois, vai entender exatamente o que eu estou falando, porque você está vendo meu rosto, mesmo eu não estando falando com você, e vai entender a situação. Outro enquadramento que é mais difícil de ser visualizado, de ser usado, é o de nuca, que é isso que você está vendo agora, onde a câmera fica exatamente atrás do personagem. Geralmente serve para poder dar uma sensação de FPV, igual videogame, onde você vê o cenário inteiro, mas o personagem mesmo é só um elemento. Fazer uma boa escolha de enquadramento, ângulo, tanto lado quanto altura, é permitir que você conte as suas histórias. Editar, fotografar, filmar, basicamente é isso, é você recortar a realidade, você ter um pedaço da realidade que você vai falar a sua verdade, a sua opinião, a sua visão, tá? A gente vai falar mais sobre outras opções e como fazer melhores composições, mas usando só esses conceitos, você já consegue aplicar na sua realidade e nas fotos e nas produções que você faz. É só prestar um pouquinho mais de atenção e ver como isso pode ser muito útil na hora de contar suas histórias. Assim como o enquadramento, existem várias opções de você colocar o ângulo da câmera, mas geralmente é bom seguir o que já é normal, o que o pessoal já aceita. Então imagina o seguinte, o objeto que está fotografando está aqui, frente dele, costas dele, as duas laterais, 45 graus e 45 graus negativo. Essas posições também servem para iluminação, mas iluminação é para o próximo vídeo, então fica tranquilo e até a próxima.